Daqui para frente, ou Santos ou nada. Fala, nossos telespectadores, sejam bem-vindos ao Santos ou Nada, o podcast perfeito para você que quer ser santo. E hoje vamos falar sobre um tema muito especial, né, algo que está super falando aí nas redes sociais e do qual também faço parte. Com graça ao Charbo também me convidou e tudo mais. Mas enfim, sem mais delongas, então, venham presenciar esse podcast, né, no qual a gente vai esclarecer todas as dúvidas, ou pelo menos a maioria delas, né, a respeito do Holiday, né? Que é esse evento e tudo mais. Então, roda a vinheta. Surely my God is the strength of my soul. Your love defends me. Your love defends me. Então, sem mais delongas, né? Por favor, Chavo, se apresente, né? E ele que é o idealizador do projeto, né? Com a graça de Deus, né? O Espírito Santo e tudo mais. Então, primeiramente eu agradeço a sua presença, né? Muito obrigado. Obrigado a você. Por você ter aceitado o convite, né, desse podcast. Eu esqueci que a gente tá regravando. Mas enfim, esclareça para nós todos, assim, o que é o Holiday, né? Começando assim. Muito bem, primeiro agradecer ao João, né? Agradecer todo o programa como tal, Santos e Nada. É um programa muito interessante porque de certa maneira está evangelizando de uma maneira diferente, né? Ele está ali presente com os jovens, com os não tão jovens, então levando de maneira mais tranquila o evangelho, né? As situações do dia em dia. Então, muito obrigado pelo convite e vamos tentar fazer um programa bom, né, para o pessoal. Perfeito. Sou seminarista Charbel, né? Um pouco diferente dos meninos aqui, a maioria tem 20, 21 anos, eu já tenho 39 anos, né? Fiz o mês passado, fiz 39 anos, já um pouco mais velhinho, com muita mais experiência, né? Eu já morei em 3 países diferentes, eu sou formado em engenharia industrial, então outra visão, muito mais experiências, mas com uma igualdade aqui com os meninos. De certa forma também fui tocado pela graça de Deus, fui chamado por Ele para fazer parte desse caminho vocacional, né? Então estamos unindo aqui as forças, né? As experiências, alguém tem mais experiência, pelo menos eu digo que sou muito experiência para o mundo, mas sou uma criança espiritual, né? Aqui o João é muito mais experiente com respeito à espiritualidade, ao catolicismo, então de certa forma a gente vai unindo as forças, né? Aqueles que têm um pouco mais de conhecimento de um lugar, o outro ajuda de outra forma, e assim vamos. Perfeito.
Você quer saber o que é o holiday, né? Eu acho que todo mundo quer saber o que é o Perfeito, holiday. tá bom. Mas, antes de eu falar um pouco mais do holiday, vamos falar o que veio antes, que é o Grupo J, né? Grupo Organizacional J. 2023, o seminário como tal estava organizando o DNJ, né? O então seminarista Betinho, hoje padre, né? Então, de certa forma, cada um estava ajudando um pouco. E nesse momento foi muito especial para mim porque era um evento que estava organizado para 400 pessoas e no final chegaram 1.200 pessoas ali no santuário. Tava muito bonito, muito cheio. Então, o presenciar isso, o presenciar aqueles jovens, né, com toda aquela disposição de procurar a Cristo, de entregar, de certa forma, todo o seu tempo, sua vivência para estar ali naquele momento, mexeu muito com o meu ser e me veio uma pergunta muito grande. O que teria sido da minha infância, da minha juventude, da primeira fase adulta, né, daqueles primeiros anos, se eu tivesse presenciado eventos como esse, né? Eu fiz a minha primeira comunhão com 7 anos e depois fui viver o mundo e vivi bastante, né? Desde os 7 anos tive muitos prazeres. Só, graças a Deus, pela graça de Deus, não utilizei droga, mas dos outros prazeres abusei bastante. Ok, então esse movimento de entendimento, de conhecer um pouco mais o meu ser e de querer como que entender o que teria sido da minha vida se eu tivesse vivenciado esses eventos que acontecem aqui, né? Na minha juventude, como que ficou ali, mexendo, foi 1, 2, 3 semanas. E eu tenho muitas ideias, eu tenho o hábito de ir escrevendo. E uma dessas ideias por que não criar um grupo que tivesse como que a finalidade organizar eventos durante todo o ano aqui na Diocese, né? Porque não só um evento, que não seja importante, o DNJ é muito importante, o Despertar são eventos importantes, mas a gente espera muito tempo para que aconteça, Sim, né? De certa forma, a gente percebe que, com respeito ao lazer, né, à diversão, o católico é injustiçado. Bom, o católico é injustiçado por todo lado, né? Sim. Mas, nesse sentido, você tem barzinho todo dia, você tem baladinha todo final de semana. Não é algo assim estranho de ver, mas nas esquinas mesmo você vê as pessoas vendendo droga e é algo muito acessível. Que no meu tempo não era assim, era tudo muito velado, mas hoje em dia tá ali, todo mundo usa. A gente vai na faculdade mesmo na Uniso. Será que eu poderia ter dado nome? Mas é o que acontece, né? O pessoal usa maconha ali sem problema, ninguém fala nada, ninguém contesta, entende? Claro, um pouco escondidinho ali pelas normas de não poder fumar, mas o pessoal utiliza de boa, entende? Até no semestre que eu entrei, vendia um brisadeiro. Brisadeiro. Então, é um negócio que foi tão normalizado, né? A libertinagem como tal é tão normalizada hoje em dia que a gente não vê isso como algo estranho. Ah, não, estão ali fumando Nossa, mas isso é algo que destrói a vida da pessoa, de certa forma, né? Então, como que é normal? Bom, então nesse sentido, o católico não tem um lugar onde ir fazer lazer, né? Claro, tem a Santa Missa aos domingos, tem as pastorais da igreja, mas um lugar assim que... vamos lá, um exemplo. Os pais chegaram do trabalho e um teve um estresse no trabalho, a esposa teve um estresse no trabalho, a criançada chegou da escola, sei lá, nervoso por alguma situação. Por que não tem um lugar onde eles possam ir? Não viu? Vamos todo mundo, vamos sair, vamos nos divertir. Vamos pra rua, né, que a gente fala. Por que não ter uma lanchonete católica? Onde tem a norma de comportamento, norma de vestimento, entende? Só músicas católicas, músicas tranquilas, ou seja, como uma bolha dentro desse mundão, onde a gente possa ir se divertir, ter um momento de lazer, escutar uma música boa, e assim...
outras ideias vieram também. Uma agência de turismo, um núcleo de formação e para de contar, né? Então esse tipo de ideias foram vindo, eu fui anotando, até que um dia veio o Paulo Bernardes, né? Ele foi seminarista aqui, daí ele veio jogar futebol aqui, eu sou zagueiro, né? E eu sou daquele zagueiro bruto ainda. Então quase quebrei a canela dele. Daí no final do jogo eu fiquei ali conversando com ele, porque o cargo de consciência estava pesado, então fiquei conversando com ele e a gente tocou nesse ponto, né? Nossa, como o católico não tem muito lazer, né? Ainda bem que a gente tem o futebol aqui no seminário, né? Mas então, aí eu contei toda a ideia para ele, eu falei, Paulo, vamos tentar fazer isso? Ele, vou rezar. Daí passou uns 3 dias, ele me ligou, Charbel, você sabe que dia foi o que a gente conversou? Eu falei, faz 3 dias atrás, mas não sei que dia que era. Lembra que eu falei para vocês que eu sou como uma criança espiritual, né, nesse entendimento do catolicismo. Então era 1º de novembro, dia de Todos os Santos, e a gente já tinha comentado sobre o grupo, já tinha falado um pouco sobre o Holiday, né, o dia santo, e ele falou para mim, Charbel, foi dia de Todos os Santos, e a gente estava conversando da santidade, isso. Vamos topar assim, vamos dar continuidade. Perfeito. Aí uma série de reuniões aconteceram, né, a gente organizou o grupo como tal, convidamos muitas pessoas boas, entre elas o João, que está aqui, né, para fazer parte desse grupo. São já 23 pessoas. E então a gente deu todos os passos necessários. Primeiro, conversar com o Dom, né? Mentira, antes de conversar com o Dom, a gente escolheu a figura que ia ter o grupo, né? Então a gente analisou a associação, fundação, mas vimos que não era tão interessante pelo contexto que a gente precisava entrar. Daí decidimos que fosse uma PJ, uma empresa, uma figura jurídica mesmo. Daí nesse entendimento, nossa, mas figura jurídica, uma empresa, e se começar a ganhar muito dinheiro, não vai desvirtuar? É possível. Então falei pro Paulinho, vamos escolher um diretor espiritual que ele tenha decisão decisão não, senão que aquela função de cuidar, né? Tipo o STF nosso ali. Então a gente falou, vamos escolher um diretor espiritual, e no momento não veio nas cabeças, ele falou de um lado, eu falei do meu lado, foi o Padre Luiz Paulo, os dois falamos a mesma pessoa no mesmo momento, né? E depois até falamos brincando, não, aí você não vai aceitar, porque imagina, chanceler, tem paróquia, tem um monte de função na diocese, então não vai ter tempo para isso, né? Total que a gente foi lá, apresentou para ele gostou do grupo, e também falou que sim, né? Que ia ser nosso diretor espiritual, e já nos deu uma série de diretrizes, né? A gente tinha um entendimento de trabalhar assim, desvinculado da diocese como tal. Ele falou, não, vocês podem ser um grupo à parte, mas tem que caminhar junto com a diocese. Daí a gente foi conversar com o Dom gostou bastante da ideia, também nos deu várias ideias, a gente já reformulou tudo de novo, é uma constante de reformular. Sim. Daí o Dom falou, não, vocês têm que trabalhar junto com o setor juventude, tem que conversar com o reitor, né, com o padre, o nosso reitor é o padre Marquinho, que também é o diretor do setor juventude. Daí a gente veio conversar com ele também, a gente apresentou a ideia, ele gostou, deu algumas dicas, e também disponibilizou o santuário onde vai ser o evento, né, para a gente utilizar. Enfim, aí a gente vê que não é ação nossa, né? No começo você falou idealizador, de certa forma sim, né? Mas tudo por inspiração, né? A gente vai caminhando, cada passo que a gente vai dando, a gente tenta rezar bastante nesse sentido para ver se aquela é a coisa certa. E de certa forma tem aparecido tantas coisas assim que é um eterno renovar, refazer, né? Sim. Então, como é o primeiro evento, como é o primeiro ano do Grupo J também, então a gente está se reformulando a cada momento para que fique tudo certinho, bem organizado. Perfeito. Para gravar na mente, então. Grupo Organizacional J, certo? Objetivo principal do grupo: utilizar o dinheiro
como uma ferramenta para desenvolver empreendimentos que tragam lazer, diversão e formação para o católico durante o ano todo, tá? Que sempre tem uma possibilidade de você procurar um lazer, uma diversão que seja santa, né? Tá certo? Então esse é o grupo organizacional J. Carinhosamente o GOJ. GOJ. Perfeito. Então, como você falou, é um grupo organizacional, né? Então o próprio evento ele vai ter alguns custos, né, por assim dizer, né? Sim, sim. Tá, para fazer todos aqueles empreendimentos que a gente falou, tem uma lista gigante ali. A gente precisa de dinheiro como tal. Então a gente decidiu fazer um evento pouco menor, né? Pouco menor, 2.000 pessoas, mas vocês entenderam, né? Mas entendendo que o católico merece as coisas boas, né? A gente, poxa vida, deixa tantas coisas, deixa o mundo a um lado, se esforça tanto para procurar a santidade, e a gente sabe que o caminho da santidade é difícil, né? Sim. É um caminho difícil. Claro que a gente procura dar toda a alegria, dar o amor para fazer essas dificuldades, mas sempre tem uma dificuldade. Então, por que levar para o católico algo assim básico, né? Ah, não, a gente ganhou de doação o som, vamos utilizar esse mesmo. Não que esteja errado, a doação é algo que é intrínseco ao catolicismo, né? O se doar ou receber a doação, ou pedir, né? Sim. Como tal, mas como que o perfil do grupo é utilizar mesmo o dinheiro como uma ferramenta, então por que não trazer o melhor para o católico? E esse foi como que a pedra fundamental para a gente escolher a banda, para a gente escolher o som. Então a gente procurou a banda que os jovens mais queriam, né? A gente fez uma lista, uma pesquisa no Google Form, passou lá para 100 jovens e era a banda que eles mais queriam, era a Colo de Deus. Então a gente ficou aí uns 4 meses conversando com eles, negociando para ver o valor, né? Porque eles são um valor um pouco caro. Então a gente conseguiu aí certas condições, eles permitiram que a gente parcelasse, pagasse pouco a pouco, né? Então a gente conseguiu assinar esse contrato, contratá-los como tal, né? Então a Colo de Deus, a maior banda católica do país. E depois a gente não poderia pegar 2 caixinhas de som, né, para trazer a maior banda católica para Itapetininga, e então com algo assim. Então a gente está buscando um rider que é do melhor, né? Então com boas caixas de som, com iluminação, vai ter uma tela LED de 5 metros por 4, né, gigante ali. Então a gente quer levar o melhor pro católico, para os nossos jovens, entender? Porque a gente sabe que o dinheiro eficazmente utilizado, ele pode atrair as pessoas. A gente vê um show ano passado de uma cantora estrangeira, né, que veio lá no Rio de Janeiro, como ela utilizou bem o dinheiro, eficazmente, e como trouxe mais de 2 milhões de pessoas para assistir o show dela. Só que no show dela tinha música com apologia à droga, com apologia ao sexo, se disfarçou de Nossa Senhora, fazendo uma chacota à religião, né? Então, de certa forma, o dinheiro foi eficientemente para atrair as pessoas, mas para atrair as pessoas para a perdição, né? Sim. Como o nosso reitor sempre fala, fazer o que é certo do jeito certo, né? Então, você vê que ali ela utilizou bem o dinheiro, mas foi para perder almas. Então, no nosso caso, a gente quer utilizar o dinheiro para que atraia muitas pessoas, para que atraiam os católicos como tal, mas para evangelizar, para levar um momento de diversão, para recarregar a energia do católico, para que ele possa continuar indo no caminho da santidade, né? Até mesmo o evento é num sábado, 14 de junho cai num sábado. Justamente porque a gente entendeu que esse lugar é um lugar para se divertir mesmo, tá? Para recarregar a energia com o todo. E não é lugar para missa. Então, todo católico que vai estar ali vai se divertir bastante pro domingo procurar a missa. Certo?
Certo. Desculpa. Hoje tá ruim o negócio. Hoje tá feio. Quer tomar uma aguinha? Já acabando já. Enfim. Bom, mas o que mais vai ter no evento? Vai ter só Colo de Deus? Esse é o Holiday? Porque esse é só uma banda. Só uma banda do. Eu acho que pra compensar o valor pago, né? Tem que deixar eles de inteiro mesmo. Então, vamos lá. Essa cabeça que Deus me deu é bastante criativa, né? Perco o foco rapidinho, mas é bem criativa. Sim. Então, vamos lá. Vai ter formação, certo? Vão ser 5 palestras curtas de 20 minutos, 15, 20 minutos, quando muito. Todas as palestras vão ter um caminho, né? Uma linha de raciocínio para dar ao católico entender que nós somos corpo e espírito, somos uma coisa, não somos separados só espírito, só corpo, somos uma coisa, corpo e espírito. E como esses dois elementos influenciam os nossos passos, tá? Então, as palestras vão dar um entendimento de como, ou seja, se a gente é livre ou não, como a nossa estrutura biológica, ela condiciona os nossos passos, né? Também como o vício pelos prazeres, né? Algo tão ali que a gente percebe que estamos tão viciados em tantas coisas que não, antes a gente falava vício e não, ele é viciado, ele usa droga. Mas hoje o vício está na comida, no excesso de comida, no excesso do computador, no excesso dos celulares, né? Hoje em dia a gente anda com o celular o dia todo e sem parar, cara. Então a gente está realmente viciado nesses prazeres. Mas até que ponto o prazer te dá prazer? Sim. Né? E até que ponto o prazer se transforma em algo que vai perturbar o seu caminhar. Que já entra também na questão da liberdade, né? Exatamente. Que ponto ele se transforma num vício e numa escravidão, né? Sim. E assim, como o ritmo musical influencia nossos pensamentos, a castidade, o que é a castidade, para quem que é, só o seminarista, só o padre que tem que ser casto. Então vai ser palestras muito boas, vão ser muito objetivas, os padres também serão ótimos, né? Teremos o padre João Vitor, da Nossa Senhora das Graças, o padre Betinho, do Santuário São José Operário, temos o padre Rogério, né? Da Basílica, e também tem uma psicóloga, fugiu o nome dela, mas ela é muito boa. Marinês? Não, não é. É outra. Bom, total. Então vamos ter as palestras. Não vão ser palestra maçante 1 hora cada um, não. A gente entende que a nossa sociedade hoje em dia já não consegue ficar assim escutando tanto tempo uma coisa, né? Sim. Por mais divertida que seja, por mais educativa que seja, passou aí de 20 minutos, a gente já está mexendo os pés. Então o evento vai estar todo desenhado para ser assim, bem dinâmico. Ali vai ser como uma rede social mesmo. Vai ter apresentação, vai ter música, vai ter palestra, e aí você vai assim, 15, 20 minutos vai tendo algo novo. Bem dinâmico mesmo. Ok, mas é só palestra e música? Então. O que mais assim a gente pode pensar também nessa questão por exemplo, né, a palestra e a música elas já vão dar aquela variada, então pro jovem, né, isso já aguenta, né? Mas assim, pensando em um evento católico, a gente acredita que isso ainda é pouco, né? É pouco, né? É pouco. A pessoa, quando a gente dá a mão, ele quer o braço completo, né? Assim é o João, ele quer mais. Bom, o evento está desenhado mesmo para ser bem divertido, né? Bem dinâmico. Vai ter apresentação de teatro, vão ter 2 apresentações de teatro, vai ter a música, vai ter a palestra, vai ter praça de alimentação, cara. Olha só. Vão ser 16 barracas, né? As barracas vão estar... Cada barraca vai estar responsável uma paróquia que tenha grupo de jovem, no sentido do ganhar-ganhar, tá? A gente quer ganhar, claro, para dar continuidade
aos empreendimentos futuros, mas a gente quer também que os grupos de jovem ganhem, tá certo? Grupo de jovem e ECC, né? Também a gente entende que a família é muito importante. Então, as paróquias que têm esses movimentos, a gente vai estar oferecendo para eles. Então, cada barraca vai estar com uma paróquia diferente. E aí vão vender os quitutes que eles têm de tradicional, né? Em cada paróquia. Então, vai ter uma diversidade de alimentação ali. Café da manhã, vai ter almoço, vai ter café da tarde. E a gente vai tentar que os preços, a diferença de aqueles eventos assim que tem os preços exorbitantes, né? Então a gente vai tentar no máximo possível que os preços dos alimentos, pastel, churrasquinho, pizza, esfirra, salgados, eles sejam os mesmos valores que a gente consegue nas paróquias, né? 6, 7, 8 reais, para que seja acessível para as pessoas. E também não vai estar fechado no sentido que, não, você não pode entrar com comida. Não. Cada pessoa que quiser trazer comida de fora também pode trazer sua alimentação ali e para se alimentar. Ou seja, não tem dinheiro para comprar, vai ali. Então é um espaço bem democrático. Sim, tá certo? Interessante. Também vai ter um camarote, certo? Para 100 pessoas ali. Que é para aquelas pessoas que já não têm tanta paciência de ficar ali na bagunça, que é um espaço mais tranquilo e tem uma disponibilidade de comprar esse ingresso, né? Então, dentro do camarote vai ter área de descanso, vai ter camiseta personalizada, vai ter alimentação free, né? Café da manhã, almoço, café da tarde. Que mais vai ter? Um espaço pensado para uma maior tranquilidade, né? Para aquelas pessoas que têm a possibilidade e que queiram uma tranquilidade ali. E também vivenciar todo o evento, né? A gente não é contra o dinheiro, viu? Tem pessoa que tem dinheiro ali, quer usar e quer nos ajudar? Perfeito. Pode ficar à vontade, entendeu? Que mais teremos? Que mais? Que massa. Bom, de certa forma, o evento é pensado para nos reforçar, mas também para nos permitir continuar no caminho da santidade. Então a gente vai ter área de confissão, certo? Alguns padres vão estar se revezando ali para atender confissão. Claro que não vai ser uma noite de misericórdia, um dia da misericórdia, não. Vai ser só para aquelas pessoas mesmo, como vão ter as palestras, então vão mexer no ser de cada um. Então aqueles que entenderem que estão ali em pecado, então vai ter essa área para eles. Vai ter área de... Fugiu a palavra. Oh, meu Deus. Direção comportamental, tá? Tem a mãe do Paulo mesmo, que eu já comentei para vocês, a Maria Inês, né? Ela é uma psicóloga que ela faz uns 30 anos, ela deixou a sua carreira promissora para ela ajudar aquelas pessoas que perderam o sentido da vida, que já não se encontram, que não entendem o que é essa vida, aquelas pessoas também que têm pensamentos de suicídio, né? Então ela já vem fazendo um trabalho com a ONG A Casa da Mãe da Misericórdia, aqui na Diocese, um trabalho muito bonito que tem ajudado tantas pessoas. Ela começou sozinha, mas agora já é um grupo grande, né? E eles vão estar ali presente para também aquelas pessoas que tiverem alguma dificuldade, eles puderem assistir essas palestras, essas mini palestras que elas vão estar ali, ou uma pequena conversa, né, para ajudar o católico que ali estiver precisando. Também vamos ter a comunidade Shalom, que eles vão estar também num direcionamento espiritual, assim, são uma comunidade jovem, né, então que tem um entendimento de santidade, de procura santidade, e eles vão estar ali conversando com os jovens, com os não tão jovens, com todos os católicos que precisarem um entendimento, que tem uma dúvida ali, eles vão estar caminhando e vão estar numa área também para atender aquelas pessoas. Tá certo? Interessante. Interessante, né? Muito bom. Com respeito à segurança, vai ter ambulância, vai ter na parte de fora banheiros químicos, vai ter bebedouros de água ali disponibilizando água para o pessoal, né?
Então, toda uma disposição para bem atender a todos que ali vão. Tá certo? Tá certo. Perfeito. Eu estou ruim. Hoje tá difícil. Pode continuar. Então, ixi, vou jogar água, né, Léo? Vamos colocar um pouquinho mais de água pra você. Ó. Boa. Água viva. Oh, glória. Então, de certa forma, pessoal, o Holiday é uma alternativa que a gente está trazendo para o católico ter um lazer, uma diversão. É só jovem? Será que é só jovem? Não. Para todo mundo. Criançada que quiser ir lá, até 4 anos não paga ingresso, né? Então, para os pais, para os jovens, para os avós também que quiserem ir ali, vai ter essa possibilidade, vai estar aberto para todo católico mesmo, tá certo? Então, é algo que está bem dinâmico, bem pensado. Eu esses dias estava falando para um amigo, nossa, isso tá, porque tava fazendo o cronograma, né? Eu falei, nossa, isso tá parecido com um filme do Batman, que a gente vai ficar focado do começo até o final, né? Então, bem pensado para que seja bem divertido, para que seja entretenido, para que traga formação, para transformar mesmo o católico, né? E também, estava quase esquecendo, teremos mais coisas. Vamos ter o festival, né? O Festival da Fé, propriamente dito, vai ser um festival, né? Vai ser um show de talento ali, um concurso musical para os jovens da diocese que tenham esse talento, que tenham esse dom de cantar, tenham uma oportunidade de apresentar a sua arte, né? Bom, e também a possibilidade de concorrer à premiação, né? A gente vai ter os 3 primeiros lugares vão estar ganhando premiação. Claro, esse é o nosso primeiro evento, então a gente não consegue dar premiações maior, mas vai ser lá, primeiro lugar R$1.000, segundo lugar R$700, terceiro lugar R$500. Vai transformar a vida da pessoa assim? Não, mas vai ajudar em alguma coisa, né? Certo? Vão ter o palco ali para apresentar a sua arte, e também o vencedor como tal, né? Além de levar o dinheiro, ele vai abrir o show da Cola de Deus, né? Então vai estar apresentando ali, vai estar cantando uma música e também apresentando, chamando ao palco a Cola de Deus. Então, uma oportunidade interessante, né? Entre outras coisas que vão estar ganhando. A gente está conversando com os patrocinadores para ver o que mais eles conseguem dar para eles. Alguns brindes, algumas coisas assim. Tá certo? Então, o evento como um todo, um evento bem pensado, organizado. Já temos 1 ano e meio conversando. Dentro do grupo organizacional, do GOJ, né? Existem 2 engenheiros, 3 pedagogos, tem um arquiteto, tem uma turismóloga, uma fisioterapeuta e vários jovens também, né? Daqui da nossa diocese que são bem entrosados nas igrejas. Então, um time bem dinâmico, com muitos pontos de vista para ver cada detalhe, né? Cada detalhe do evento bem pensado, bem elaborado, bem organizado. E a gente tem apoios, né? A gente, pelo menos daqui me lembro, o Hotel Del Fiol, lá em Tatuí, a Universidade de São Caetano do Sul, aqui a Universidade de Medicina está apoiando também. Tem uma empresa do Kuwait, cara. É uma boutique que faz vestido de noivas, né? Eles até apoiaram bastante, deram um valor bom. Então, as empresas também estão apoiando, estão ajudando. Então, de certa forma, a gente está entendendo que é um evento que foi feito por Deus, está sendo conduzido por Ele e vai ser para Ele também, né? Sim. Então, você comentou um ponto interessante, né? Que no começo um pouquinho, é que o evento ele está caminhando junto com a diocese. Mas ele é restrito só da diocese? Não, de jeito nenhum. Até mesmo ontem eu apresentei para um grupo de jovens de Sorocaba, né? E eles gostaram muito porque eles fazem uma viagem uma vez por ano, então eles estavam decidindo para onde ia ser a viagem. Eles estavam pensando para Aparecida, eles falaram outro nome que era mais distante ainda, mas aí eu apresentei o Holiday para eles, eles falaram, nossa, olha que do lado de casa.
O evento como tal foi apresentado na reunião dos bispos da região, né, a semana antepassada, e todos eles apoiaram, todos eles gostaram muito da ideia. Então está aberta para as dioceses de toda a nossa região, né, Arquidiocese de Sorocaba, Itapeva, Registro, tá faltando uma. Itapeva. Já foi. Não. Itapeva, claro, né? Itapeva. Itapeva já foi. Jundiaí, né? Que conforma a nossa região. Então tá bem aberta. Se você é de uma dessas paróquias, ou se você é de qualquer lugar do Brasil e quiser vir, viu, tá aberto para te receber, e a gente vai te receber com o maior carinho do mundo. E eu tenho certeza que vai ser um evento transformador. Você vai sair daqui com outra mentalidade, entendendo um pouco mais da sua matéria, né, do seu ser aqui como um todo. Porque a gente fala muito, se Deus quiséssemos que a gente fosse só espírito, não teria feito a Terra, o planeta Terra, com tudo que é aqui, com todos os seus prazeres também, para que a gente os utilizasse como ferramenta, né? Mas como uma ferramenta de santificação, e não de libertinagem, não de perdição. Então, o entender o nosso ser, o entender as nossas dificuldades, as nossas potencialidades, que vai permitir que a gente comece a ter uma liberdade e comece a tomar decisões que nos levem para a santidade, entende? Daí a gente se afasta um pouco do sentimentalismo, né, e começa a caminhar mais pela razão, pelo entendimento maior que a gente tem a nossa vida eterna, né? Então, como caminhar aqui para conseguir essa vida eterna? Então, nesse sentido. Sim. Então, aberta para todo mundo. Então, tá aberto para todo mundo, então nesse caso, os pessoal que vem de longe geralmente organizam caravanas e tudo mais, Isso. né? Daí, com relação aos preços, as caravanas, assim, com que ficaria? Tá. O preço do ingresso do primeiro lote, né, é de R$35. E tá um valor caro, a gente gostaria de fazer mais econômico, mas a gente está tendo um gasto para produzir o evento de quase R$90 mil, entende? Então é um gasto bem alto, e para a gente poder dar continuidade todo ano no evento, e que o evento cada ano seja mais bonito, seja maior, tenha mais diversões, ele precisa ter essa autossuficiência com respeito ao financeiro, né? Senão vai fazer e pronto, e aí vai ficar. Então o valor do primeiro lote é R$35, porém para caravanas, tem duas opções lá para caravana de 45 pessoas e de 90 pessoas, a gente entendeu um ônibus, né? Então a de 45 pessoas, o ingresso passa a custar, se não me equivoco, R$31. Nossa, Charber, mas só R$4, mas R$4 nas 45 pessoas já ajuda bastante, né? E a de 90 pessoas daí vai por um valor, se não me engano, para R$27 ou 28, se não me engano, tá? Então, um preço mais acessível. A gente entende que tem grupos de jovens grandes, né, que possam pegar toda uma caravana e trabalhar, fazer uma rifa, uma barraca de alimentação. Pelo menos na minha paróquia, Nossa Senhora das Graças, eles vão fazer uma barraca de alimentação para poder tirar os custos ali da viagem, né? Legal. Então, nesse sentido, estamos trabalhando bem. Ou seja, você que é coordenador de grupo de jovens, né? Ou do ECC também, entre em contato com a gente e a gente conversa e explica certinho para vocês. Também, o portal que a gente vai vender os ingressos, a gente escolheu o portal do Simpla, né? Que é uma empresa que já tem bastante tempo trabalhando com eventos. Grandes eventos católicos como Summer Beats utilizam, né, o portal do Simpla. Então, elas nos deu essa segurança e a gente assinou contrato com elas. Eles têm uma taxa lá pequena, né, mas por conta da sua experiência, da sua plataforma bem rígida, forte, né, sua parte financeira também, ela permite pagar com vários meios, cartão de débito, Pix, cartão de crédito faz até em 12 vezes, né? Então facilita aí pro católico a pagamento como tal, né? Então a gente gostaria que fosse de grátis. Em algum momento a gente vai
deixar esse ingresso grátis, mas a gente reduziu o máximo possível para que ficasse assim, né, nesse valor, R$35. Maior banda católica, formação, alimentação, área de formação psicológica, área de confissão, ou seja, são 10 horas de muito entretenimento. Sim, compensa o valor, né? Então, voltando um pouco na questão lá que você comentou dos pais levarem seus filhos e tudo mais, né? Assim, a gente consegue perceber, né, que os pais geralmente têm uma preocupação, né? Tipo, vão levar os filhos pequenos e tudo mais e talvez não aproveitem muito, né, o evento como tal. Então, assim, como que você sugere para esses pais, assim, que pretendem ir levar seus filhos, né? Qual é a dica que você daria para eles aproveitar bem? Claro. Tem um dito popular, eu acho que é assim que fala, né? Dito? Ditado, né? Ditado popular, meu portunhol hoje tá uma beleza. Tem um ditado popular que diz, você tem que criar o seu filho para o mundo, geralmente o pessoal fala, né? Mas de certa forma a gente não, eu não tenho filho, Deus não me deu essa graça, mas as famílias têm que criar os filhos para Deus. Ou seja, quando voltarem lá para o reino, Deus vai estar cara a cara, face a face lá perguntando o que fizesse com meus filhinhos. E uma coisa diferente, uma coisa é estar ali, né? Os pais estarem ali com o filho, e outra coisa é estar presente, né? Porque você, às vezes, muitas vezes, né? Você vê os jovens dentro de uma casa com os pais, pai, mãe, tudo certinho, mas o rapaz é da pá virada. Porque os pais estão ali, mas não estão presentes. Não estão dando uma formação catequética para eles. Ah, não, catequese é lá na igreja. Não, gente. Catequese, educação é dentro de casa. A gente vê hoje em dia como os pais... esse vídeo não é para criticar o pessoal, né? Só para explicar um pouco. Como tá a criança ali, às vezes, chorando, ou um adolescente que tá um pouco bravo e coisa, o que fazem? Não, tá o celular para que fique ali e fique tranquilinho. Mas então a gente entende que a juventude, as crianças, são como um livro quase em branco, né? Ou seja, se os pais não estiverem presentes escrevendo no livro, dando informação, falando o que é certo, falando o que é errado, ensinando de quem é Deus, qual é a nossa vida, entende? Como a nossa vida real, como um entendimento mais transcendente, né? Então, nesse mesmo livro, se os pais não escreverem, as outras pessoas vão escrever. E quando o jovem tem o celular na mão, as outras pessoas, são milhões de pessoas que ele tem acesso ali, gente. Ou seja, os vídeos são pessoas falando com ele. E você vê hoje em dia, Google ou as mídias sociais mesmo, tudo que você procurar, você vai achar ali. Sem filtro nenhum, entendeu? Claro, tem aqueles pais que têm o controle parental e ajuda bastante. Mas eu tenho tido um pouco mais de cercania, aproximação de algumas famílias que são um pouco mais presentes no sentido de que, o celular tem horário, 1 hora por dia para jogar o jogo que eu falar ali, eu vou escolher. Controle parental, para não buscar nada de coisa errada no Google, na mídia social, tudo controlado, entende? Então, de certa forma, o estar presente é você levar o seu filho no caminho correto. Entende? Então, ali, não, você tem que ir na missa, mas os pais não vão na missa. Então, a importância, você está entendendo a importância da família? É muito, muito importante, porque, bom, eu não sou tão jovem, mas eu vivi a juventude, né? O que eu percebia dos meus pais é o que ficou gravado em mim, porque eles foram muito presentes nesse sentido. Claro, teve uma parte que foi das liberdades lá, que eles deram muita liberdade no sentido de aproveitar dos prazeres do mundo, mas com respeito em casa, na parte da moral do catolicismo, eles sempre foram muito rígidos. Pelo menos a gente não podia se alimentar fora da mesa de alimento, entende? A gente não podia escolher o alimento, né? Não, esse é o alimento que Deus nos proveu esse dia e é isso que vão comer. Ah, não quero comer também, não come, entendeu? Uma vez meu pai fez isso comigo,
e eu não gostava de fígado. Não, pai, não quero comer fígado. Tá bom, não precisa comer. Pode ir brincar, vai, pode ir. Eu, tá bem, fui. Daí na janta, o que tinha? Fígado. Daí no outro dia, no café da manhã, o que tinha? Fígado encebolado. Até que chegou no almoço, eu não aguentei e bom, comi o fígado e hoje é uma comida que eu gosto muito e ainda com bastante cebola e aquele caldo e pimentão, rapaz do céu. Então nesse sentido, do estar presente, tá? Então, ou você pai ou você mãe levar o seu jovem ali no holiday, né? E não só deixar, não, vai lá com o grupo de jovens. Não, você tá presente ali, vai fazer uma diferença completa. Ah, não, você quer ir com o grupo de jovens na caravana? Tá, mas eu vou também. Perfeito. Então, vivenciar junto com o seu filho isso é algo que não tem preço. Não tem preço, entende? É super recomendado e por isso que a gente não delimitou o público para jovens. Público é para todos aqueles católicos que quiserem vir. Tá certo? E aqueles que não são católicos também, que querem entender o catolicismo, bem-vindo, irmão. Vai ser uma área bastante abrangente, né, nesse caso. Sim. Então, realmente vai sair com uma bagagem muito boa quem não é católico, né? Claro. Então, acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Eu acho que poderia ser comentado. Então, tem muita coisa a mais. Só que a gente tá trabalhando com o fator surpresa e eu tenho certeza que vocês vão sair surpreendidos de lá. E de uma maneira boa, cara, transformado mesmo, porque eu redatei o cronograma, cada atividade, né? Claro, em conjunto com os outros membros do time, mas cada vez que eu leio ele para fazer alguma correção, eu mesmo me surpreendo. Eu falei, nossa, mano, como saiu isso? Então vai ser muito bom, muito legal. Então é isso, né? Vão preparados porque vocês realmente vão surpreender, né? Se surpreender. Bom. Então, eu agradeço a sua presença, Thiago. Deus abençoe obrigado. muito. Amém a todos. Pela gravação e tudo mais. A camiseta emprestada. Que agora eu vou ter que lavar tanto do cinema. Mas enfim, o canal Santos ou Nada, né? Eu gostaria de dar os avisos do podcast, mas fica com as informações que tá no Instagram. Que está na descrição do vídeo também, né? Vamos priorizar aqui o evento, né? O Holiday, certo? Então faça a sua inscrição, né? No link também vai estar na descrição. As inscrições são até quando? Primeiro lote até o dia 11 de maio e o segundo lote até o dia do evento, né? Ingressos limitados. 2.000 ingressos somente, tá? Porque vai ser dentro do santuário. O santuário cabe até 2.500 pessoas, mas a gente delimitou em 2.000 para ficar ali um espaço bem tranquilo, folgado, né? Sim. Perfeito. Para fechar, vamos lá, um convite, né? Final. Aquela Gente, fechada com a gente está trabalhando com muito carinho para vocês. Para vocês não, para nós também, né? Para todo católico. É uma novidade para todos. Isso. A gente quer que o Holiday seja uma ferramenta de transformação, de diversão e também a gente quer que o festival dê frutos para que a gente, com o Grupo J, com o Gol J, possa dar continuidade aos outros empreendimentos. Imaginar uma lanchonete católica, um café católico, um restaurante lá, cara, um monte de coisa que a gente pode fazer e que pode estar ajudando de certa forma a procura da santidade, deixando mais leve, né? Tendo esse entendimento que a gente pode sim utilizar das coisas da terra, mas com sabedoria, com equilíbrio, né? Como uma comida, se você utiliza ali, te dá um prazer, te alimenta, mas no excesso ela te leva à perdição, né? Então, que esse dia vai ser um evento transformador. Então eu convido todos vocês a participarem. A gente vai estar dando o melhor banda, melhor iluminação, melhor som. E tudo isso porque, cara, o católico merece ser feliz, né? Então, vem ser feliz no Holiday. Deus abençoe, gente. Isso aí. Muito obrigado. Eu Novamente. que agradeço. Tchau. Tchau. Até mais então. Salve Maria. Salve São José. Salve Maria, salve São José.
Ai, Jesus. Não, pô. Depois Você falou telepecadores, é isso? é telespectadores. Tá. Vai lá. É intencional. Eu tô ficando surdo, às vezes eu escuto as coisas erradas.